pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, boa tarde. Vamos entender o que aconteceu. Boa tarde. Olá. Sexta-feira aqui no Rio tá friinho. Tá bem friinho aqui no Rio, aliás. Vamos conversar. Boa tarde. Deixa eu acender aqui para ficar melhor. Aí ficou melhor. Boa tarde, boa tarde. Obrigada, Direito em Conquista, compartilhando seus seguidores. Olá. Boa tarde, pessoal. Que eu fui para... Eu acabei indo para Manaus. A gente teve que se dividir, a equipe se dividiu, né? Eu não fui, não. Boa tarde, pessoal. Olá. Vamos falar um pouquinho dessa decisão do STJ, o que aconteceu, né? Ontem eu tava aplicando prova o dia inteiro, né? E aí, obrigada, Gisele, obrigada. Ontem eu tava aplicando prova o dia inteiro, e aí, de repente, eu abri a internet pra dar uma olhadinha com relação ao STJ. Eu volta e meia, quando eu tô lá ociosa, eu tô caçando as decisões pra fazer as minhas atualizações e tudo. E eu me surpreendi com a descriminalização da conduta de desacato. Tá bem assim, né, no site do STJ. Não sei se vocês já viram como tá aparecendo, tá assim, descriminalização da conduta do desacato, né? Primeiro lugar, vamos entender, vamos ver o que aconteceu, vamos compreender o que aconteceu, porque nessa questão a gente tem um ponto importantíssimo sobre direito internacional e recepção de tratados no ordenamento jurídico brasileiro. Então, a questão ela não é só no âmbito do direito penal, não, tá? A questão ela também vai envolver a recepção dos tratados no direito brasileiro. Para quem não sabe, eu tenho um artigo sobre isso, que eu tava refinando o bichinho para poder fazer a publicação dele, e aí veio com essa decisão, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema, a gente vai falar um pouquinho sobre direito internacional, na verdade, recepção de tratados, e aí a gente vai falar também da questão do crime de desacato. Vamos primeiro compreender e fazer um histórico rapidinho sobre esse controle de convencionabilidade. Olha só, Pablo, poder cair pode, isso é um precedente, tá? A gente vai ter aqui um precedente interessante com relação ao desacato. Isso aí já era uma tese defensiva, já que vinha sendo sustentada há um tempo. Já havia a própria Defensoria Pública alegava bastante a questão do crime de desacato, tá? De não ter possibilidade de você descriminalizar o desacato. Então, é importante que a gente vá fazendo uma análise mais objetiva com relação a esse tema, porque ele vai implicar não só questão relativa a direito penal, como eu falei, mas ela também, e eu enxergo muito mais uma questão no âmbito do direito constitucional, tá? Então, professora Juliana Monteiro. Oi, Ju, que bom que você entrou na live. Quem não segue a Ju, professora Juliana Monteiro, é minha grande amiga, vocês devem ter visto nossa foto aí, né? Minha amiga já de muitos anos, uma das primeiras amigas minhas da faculdade, né? Estudamos juntas na faculdade, fizemos mestrado juntas, trabalhamos juntas na Estácio, trabalhamos juntas no Portal. Juju é minha irmã, né, Ju? Amigo é irmão que a gente escolhe, a Juju é minha irmã, né? A grande professora de Direito do Trabalho, queridíssima. Quem não segue a Juliana, por favor, vai ser excelente, ela é fora de série, né? Vamos nós, gente. Então, olha só, é uma questão que ela pode envolver direito constitucional, como eu falei, ela pode envolver direito penal, ela pode envolver direito internacional. Então, é um ponto bem forte. Quem me perguntou com relação à segunda fase do OAB pode cair? Pode, mas isso sempre pode cair na segunda fase do OAB. Mas, vamos entender. Vamos primeiro para penal. Vamos para minha área primeiro, vamos para o direito penal. E para quem não sabe, vamos para o direito constitucional, que também é minha área. Nosso mestrado, né, Ju? É em direito constitucional. Para quem não sabe, as duas malucas aqui não se contentam em estudar apenas uma matéria. Nós somos interdisciplinares. Nosso mestrado é em direito constitucional. Bom, vamos falar um pouquinho... É duas malucas, né? Vamos falar um pouquinho do direito penal. Vamos falar do crime de desacato.
artigo 331 do Código Penal. No crime do desacato, a gente tem no 331 um crime praticado por particular contra a administração pública. Então, o crime de desacato é um crime praticado por particular contra a administração pública, em que ele não pode... eu acho que está disponível, Bruna. Vai lá no Amo Direito, porque eu acho que está disponível. Vai lá dar uma olhadinha, ver se você pega o fim de semana para assistir. Então, vamos voltar para o desacato. O artigo 331, ele vai trazer para você um crime praticado por particular contra a administração pública. A gente sabe que a administração pública, ela vai ser, nesse caso, o bem jurídico direto a ser protegido, o bem jurídico tutelado. Mas que administração a gente se refere aqui? Nesse caso, a gente vai se referir não à pessoa do funcionário público. A gente vai se referir, no caso do desacato e dos crimes praticados contra a administração, aos princípios da administração pública como bem jurídico tutelado. Então, repara, a gente, no âmbito do crime de desacato, da forma como eu tenho no Código Penal e dos crimes contra a administração de um modo geral, eu não estou preocupada com a pessoa natural que está ali, o funcionário. Até porque a gente sabe que ele vai apresentar a administração. Não é verdade? Então, ali não é o funcionário pessoa do funcionário. Ali vai ser a administração que vai estar apresentada por um funcionário público. Então, antes de mais nada, você vai ter que parar para raciocinar quem é que está ali. Quem é o sujeito passivo desse crime? É a administração. Cláudia, mas o desacato, ele vai atingir o funcionário. Sim, ele atinge a pessoa, sim. Mas não é o bem jurídico principal a ser protegido. Quando a gente fala do crime de desacato, o bem jurídico que a gente vai proteger são os princípios da administração, tá? Então, é o primeiro ponto que você vai ter que se lembrar, é esse. Quem vai estar protegido ali serão os princípios da administração e não a pessoa do funcionário. Como bem jurídico, como uma proteção indireta, logicamente, protege-se a pessoa do funcionário. Mas o principal é a administração pública. Essa vai ser a distinção do crime contra a honra do funcionário público. Por quê? Porque no crime contra a honra do funcionário público, protege-se a pessoa do funcionário. O que é o desacato? É achincalhar um funcionário no exercício das suas funções ou em razão delas. Então, quando você fala de desacato, é aquele menosprezo à pessoa do funcionário em virtude da função que aquela pessoa exerce. Tá? Nossa, como eu tô descabelada. Em razão da função que ele vai exercer. Tá? Então, quando a gente fala do crime de desacato, o desacato, ele não tá olhando o funcionário. Ele vai achincalhar aquela pessoa, ele vai desmerecer, ele vai diminuir aquela pessoa em razão daquela função que ela está desempenhando naquele momento. Tá? Segundo ponto, então aqui isso, ela está no exercício da função. Há quem diga, inclusive, que não basta estar no exercício, ela tem que estar exercendo e aquela ofensa ela tem que acontecer em razão da função que exerce, tá bom? Então, a gente vai ter, nesse caso, a análise importante do crime de desacato e fazendo uma distinção do crime funcional, tá legal? Do crime contra a honra. Tá legal? Então, o primeiro ponto que você vai ter que se lembrar. Partindo dessa análise e dessa distinção, a gente vai ter aqui aqueles que sustentam o que posicionou-se o STJ. Então, o que o STJ se posicionou, aqueles que sustentam essa posição que a gente teve ontem, acho que foi 5ª turma do STJ, né? O que a gente teve foi o seguinte... Eles mencionaram uma hipótese, então veja bem, eles mencionaram uma hipótese em que haveria uma ofensa ao princípio da isonomia. Por quê? Porque você estaria tratando de forma desigual situações iguais. Veja, o que eles sustentaram é que, nesse caso, haveria uma ofensa à isonomia.
E isso traria uma incompatibilidade com o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica. Tá? Então, ele trazia nessa hipótese que haveria uma ofensa ao princípio da isonomia e ele traria aqui ofensa a um tratado internacional, tá? Por quê? Porque nesse caso você estaria colocando de forma desigual pessoas. Mas eu não concordo com essa decisão, tá bom? Mas o que eu penso não importa. O que o STJ decidiu ontem foi no sentido da descriminalização. Eu já vou chegar no âmbito do direito constitucional, tá? Opa, ó, chegou minha parceira aqui, a Isabelle Gravatar, minha parceira de vida, né? Não é parceira de disciplina, né, Belle? Bem-vinda à live, tá bom? Professora Isabelle Gravatar, ela é a nossa querida da segunda fase com a Ju. A gente troca as amigas, né? A Bia é que é a amigona da Belle e eu que sou amigona da Ju. Mas amigo dos meus amigos são meus amigos, né? Então a Bia também tá no meu coração, né? Então, professora Isabelle Gravatar, quem não segue a Belle Ju já entrou, agora é Belle. Quem não segue a Belle, siga a Belle também, porque a Belle dá altas dicas. Aliás, hoje tem, né, Belle? Hoje tem a live do Amo Direito, né? Hoje a gente vai ter a segunda fase da Belle pelo Amo Direito, fazendo discussão com relação às questões, resolução de questões. E isso, 22 horas. Hoje tem a live da Belle. Tá? Imperdível. Resolução de questões da segunda fase. Ah, professora, mas eu vou fazer a primeira. Não importa, né? A matéria é comum. Então, não faz sentido, né? Bom, vamos dar continuidade, então. Então, no âmbito do direito penal, a gente sabe que são crimes diferentes, são situações distintas. O crime contra a honra do funcionário público é uma coisa. Você vai ofender o funcionário público em razão da função, mas ele não vai ser achincalhado, ele não vai ser humilhado em razão daquilo, não vai ser um menosprezo à função dele, tá? Ele não precisa estar no exercício da sua função naquele momento. Aquela ofensa no crime contra a honra é em razão da função que ele desempenha, o que não vai confundir no âmbito do crime de desacato, tá legal? Então, no desacato é a função que ele desempenha, é o funcionário ser achincalhado, é o funcionário ser humilhado, tá legal? Voltando à história. O que aconteceu? O STJ, com base no princípio da isonomia, com base no princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, sustentou que você teria que descriminalizar a conduta do desacato, porque ele traria uma ofensa ao artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica, tá? Então, Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Bom, foi o que aconteceu. Então vamos agora analisar em termos de direito constitucional. A natureza dessa decisão. Isso foi exercido pelo STJ. Então, eu tenho um julgamento em recurso especial, tá? Então, obrigada, tá? A gente tem um julgamento em recurso especial, tá bom? Então, analisa isso. Recurso especial não tem força vinculante. Tá legal? Então, não existe força vinculante em julgamento de recurso especial. Eu tenho aqui uma forma de controle de constitucionalidade, mas eu não tenho um controle concentrado realizado pelo STF, eu não tenho controle difuso realizado pelo STF. Quem fez essa análise foi o STJ em um precedente. Cuidado com isso, porque a forma como aparece no site, a gente tem a sensação de que, nesse caso, a gente vai ter aqui uma hipótese de análise de exclusão desse 331. Tá? Então, a gente vai ter uma hipótese de exclusão do 331 nessa situação. E não aconteceu isso. É isso que você precisa internalizar. Isso é um precedente importante, mas foi em análise de recurso especial. Tá? Então, análise de recurso especial. Isso não retira a eficácia, a força do ordenamento jurídico. Cuidado com isso.
tá bom? Então, o que aconteceu? Em um julgamento do recurso especial, eles fizeram um controle de convencionalidade. O que é um controle de convencionalidade? Não é o mesmo que controle de constitucionalidade. Quem realiza controle de constitucionalidade? Se o controle é concentrado, ele vai ser realizado junto ao STF e ele vai ter efeito erga omnes e vinculante. Se eu tenho um controle difuso, eu tenho a inconstitucionalidade sendo uma causa de pedir e não o pedido. Portanto, o controle de constitucionalidade difuso, ele pode ser realizado em qualquer instância, mas ele não terá efeito vinculante, a não ser que haja uma resolução do Senado. Não foi o caso. Quando nós temos um controle de convencionalidade, o que é o controle de convencionalidade? A gente sabe que os tratados internacionais, eles ingressam no nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional. Então, a gente sabe que os tratados internacionais que ingressam no ordenamento jurídico brasileiro são recepcionados com status de emenda constitucional. Então, agora eu já estou me metendo na matéria dos outros, tá? Quando isso acontece, repara que esse controle realizado, a compatibilidade desse tratado, ela vai ser feita, a análise dessa compatibilidade com o nosso ordenamento jurídico e as demais leis, recebe o nome de controle de convencionalidade. Então, a valoração, ela pode acontecer de forma difusa. Então, na decisão de um caso concreto. Foi o que aconteceu ontem. Então, ela foi realizada na decisão de um caso concreto ontem, tá? Então, foi na forma difusa, tá certo? Então, aqui, ela vai ter a possibilidade do STJ fazer esse tipo de análise. Então, ela vai aparecer como se fosse um controle de constitucionalidade, mas ela não vai ter como parâmetro a Constituição. Mas a gente vai ter como parâmetro o Tratado de Direitos Humanos. Então, o meu parâmetro foi a compatibilidade do artigo 331, não com a Constituição, mas sim com um Tratado de Direitos Humanos. Tá? Então, nessa circunstância, a gente vai trabalhar aqui com o chamado controle de convencionalidade. Foi o que aconteceu. Então, antes que vocês falem, mas agora não é mais crime de desacato. Não, o crime ainda existe, ele ainda está lá no 331. Isso foi um precedente. Eu acho que em breve o STF ele vai precisar sim se manifestar sobre o tema. Até porque, como eu falei para vocês, existe um monte, gente, mas um monte de decisão, discussão nesse sentido. Já havia essa questão relativa ao desacato. Tá? Então, já havia uma série de questões que já traziam que ele não teria sido recepcionado. Por quê? Porque ele não estava conferindo isonomia à administração no âmbito da norma penal. Ele estava colocando o funcionário público num status superior ao particular, o que não poderia acontecer. Mas foi o que eu falei. Nos crimes contra a administração, nós não temos a pessoa do funcionário como sendo o bem jurídico, o sujeito passivo daquele crime. A pessoa do funcionário é aquela que vai apresentar a administração. Tá? Então, quem tá ali não é a pessoa. Quem tá ali é a administração pública. É isso que você precisa enxergar. Qual a consequência disso? Opa, professor Aurélio Boretti, que bom, prazer aqui. Bem-vindo, tá? Veja, quando você vai... professor Aurélio Boretti, ele é professor de Direito Civil do Portal F3. Aula excelente. Aurélio volta e meia tá fazendo uns periscópios muito legais para vocês. Tá? Não deixa de seguir o professor Aurélio, não. Bom, quando a gente trata, então, das hipóteses do crime de desacato, o que a gente vai ter que ver? Qual é a ação penal no crime de desacato? Ação penal pública incondicionada.
Qual é a ação penal nos crimes contra a honra do funcionário público? A gente vai ter, nos crimes contra a honra do funcionário público, a súmula 714, conferindo uma legitimidade concorrente entre o funcionário público, que poderá oferecer aqui crime, ou uma ação penal pública condicionada à representação. Tá? Então, não esquece dessa situação. Vocês não podem esquecer disso. Isso vai também trazer uma consequência em âmbito de ação penal. Então, eles sustentam que isso feriria o princípio da isonomia. Aonde eu quero que você tome cuidado, aonde eu peço que você tome cuidado. Isso não é controle concentrado. A norma ainda existe lá. Lembra da hipótese do aborto, que há uns dias atrás foi decidida a possibilidade de interrupção de uma gestação? Vocês estão lembrando disso? Pois é, na época, quando aconteceu, muita gente, então descriminalizou o aborto. Não descriminalizou o aborto, não. O aborto ainda é crime. Não, aborto até 12 semanas pode acontecer. Não, ainda é crime. Ali foi o julgamento em uma situação específica. Tá? 12 semanas, seria até o 3º mês. Tá? Nessa situação, a gente vai ter uma situação específica sobre o tema. Então, você está falando do ministro na questão do aborto. Na questão do aborto, aquela decisão foi do ministro Luiz Roberto Barroso, eu acho. E o Barroso, ele já tinha um posicionamento nesse sentido no âmbito do anencéfalo, que eu também tenho um artigo escrito sobre o tema. Com relação ao anencéfalo, ele já se posicionava no sentido de que o início do bem jurídico protegido seria com 12 semanas ou 3 meses de gestação. Ele já tinha essa posição muito antiga, lá de 2007, 2006, eu acho. Tá? É uma posição bastante antiga, na época do anencéfalo. Não teve... O cunho dele, ele defendeu a posição dele, que tecnicamente é uma corrente, tá? Mas isso comporta uma outra live aí. Isso é um tema que eu gosto bastante de falar. Não só com relação ao aborto do anencéfalo, mas um ponto legal a ser abordado. A questão da zika, a microcefalia, né? Então é um outro ponto, né? Tudo bem? Qual decisão? A do aborto? Abre precedente sim, Lidiane, abre sim, não tenha dúvida, que nem essa de ontem do 331, isso abre um precedente importante. A questão do aborto, vamos lá. Eu vou primeiro dar a minha posição como jurista, tá? Segundo, eu vou dar a minha posição pessoal, porque o aluno costuma confundir também, né? A minha posição no âmbito do crime de aborto em si. Eu acho que 12 semanas, para quem já teve um filho, para quem já fez os exames, e pelo próprio estudo que eu fiz no âmbito da análise da anencefalia, 12 semanas você já tem sim o fechamento do tubo neural. Você já tem a terminação nervosa, já existe sim a vida. Tá? Então, já existe, se você entende pelo fechamento da calota craniana e a formação do tubo neural, com 12 semanas já existe vida sim. Então, eu acho 12 semanas um tempo muito grande. Segundo, eu acho que no Brasil, você legalizar o aborto é uma situação bem perigosa. Por quê? Porque você vai acabar fazendo com que haja o aborto para você conseguir evitar ou fazer um controle de natalidade. Né? O que eu particularmente não concordo. Ó, quem entrou aí agora, ó, minha parceira da segunda fase, professora Beatriz Abraão. Bia, semana que vem, né, Bia? O seu da segunda fase, resolução de questões. Beatriz Abraão, seguindo a próxima, o método que a gente fez, eu corrigi a parte de direito material, as questões, e a Bia vai corrigir a parte de direito processual. Minha parceira da segunda fase, junto com o professor Sandro Caldeira, nós três arrebentando aí com a segunda fase do portal F3, tá? Fala, cunhado, tá tomando conta aí, cunhado? Então, vamos voltar à história do aborto, né? Com relação ao aborto, eu acho que no Brasil é um ponto muito perigoso, tá? Eu acho que é muito perigoso você autorizar a interrupção da gestação, tá? Agora, mas aí a gente vai entrar num outro ponto. O aborto existe. E ele é o maior índice de mortalidade da mulher. Então, não é porque é crime que ele não existe. Né? Ele existe e o maior índice de mortalidade feminina no Brasil e no mundo é
a hipótese de interrupção mal realizada, tá? Você tá perguntando do assunto? Primeiro eu falei da decisão do desacato, agora o pessoal me pediu pra falar do aborto, eu tô falando um pouquinho do aborto, tá? Então, eu acho, aí é a minha convicção, eu acho que no Brasil é um precedente muito perigoso. Eu acho que vão acabar usando isso como controle de natalidade, de planejamento familiar. Não pode ser por aí. Tá? Então, eu entendo que você tem que fazer um direcionamento, isso você não pode simplesmente decidir assim e pronto. Você tem que fazer um controle bem maior. Agora, com relação ao anencéfalo, se vocês quiserem saber a conclusão do meu artigo, no meu artigo eu concluí pela possibilidade de interrupção, sim. Tá? Mas na anencefalia total, não é aquela anencefalia parcial em que eles levaram, inclusive nas audiências públicas, eles levaram algumas pessoas, né, para que você pudesse analisar, para que você pudesse ver que haveria vida pós anencefalia. Aquilo dali é anencefalia parcial, aquilo não é total. Aquilo dali a pessoa tem vida sim. E aí você acaba criando um precedente mais perigoso ainda, que é querer purificar o ser humano, porque se você tem alguém que possa ter algum tipo de deficiência detetável, seria capaz de haver uma interrupção da gestação por conta disso. E isso é um absurdo. Eu acho isso um absurdo, porque as pessoas com deficiência, elas têm lá a deficiência delas, mas elas têm uma vida digna, sim. Elas têm uma possibilidade, e é claro que você dá muito amor a essas pessoas. Isso não existe. Então meu filho vai ser como quando eu estava grávida da minha filha, e aí das minhas 2 filhas. Meu médico virou pra mim e falou assim, olha, se você quiser fazer a amniocentese, é o seguinte, é um risco, mas você já vai saber se vai ter algum tipo de deficiência. Olha, se tiver uma deficiência ou não, eu não vou tirar. Então, pra que eu vou submeter o meu bebê a um risco? Eu não vou submeter, e não fiz a amniocentese em nenhuma das minhas 2 gestações, né? Então, é o tipo da coisa que, se houver, aí alguém me perguntou o que eu achava com relação à conscientização. Eu acho que a gente tá muito longe de conseguir uma conscientização adequada. Tá? Por isso que eu acho que é um precedente muito perigoso você legalizar o aborto sem Eu já não concordo muito com a questão do estupro. Até porque a gente tem um monte de gente aí que quer ter filho, não consegue engravidar, né? Eu acho que você tirar uma vida é um perigo, vai ficar mais perigoso. Eu concordo sim, Lidiane. Eu acho que o país não sabe votar, o país está mais perdido do que qualquer outra coisa. É um momento delicado, a gente está vivendo um ano delicado, todo mundo sabe disso. Né? Eu acho que é muito complicado a gente pensar em decidir por uma outra vida. Eu acho muito complicado, tá? Mas, em termos técnicos, eu acho que a decisão do STF com relação à interrupção da gestação de 12 semanas, na minha concepção, foi uma decisão equivocada. Tá bom? Gente, com relação a desacato, controle de convencionalidade, quem não assistiu, volta lá no iniciozinho da live que eu expliquei. Tá? E, nem me fala, precisamos, né, Júlia? Tá complicado. Cada dia uma emoção diferente, né? Quem quiser assistir, quem entrou agora, quem estiver na retransmissão, quem pegar o bonde andando, quem tiver na dúvida, volta lá, assiste, entenda o que é o desacato, o que foi a decisão, o que aconteceu, a espécie de controle. Tá legal? Meu artigo ele tá sendo ajustado. Ele ainda não foi, mas ele vai. Tá? Porque eu quero incluir essa decisão do desacato, sim, que ela é tão importante no âmbito da minha disciplina, né? Da disciplina que eu ministro. Eu fiz um artigo totalmente voltado para o âmbito do direito constitucional, maluca aqui, né? Então, quero inserir, sim, esse ponto do desacato. Você gosta das minhas playlists? Minha playlist é uma vergonha. Minha playlist é horrorosa. Aí hoje, Júlia, tem uma história engraçada pra contar. Escuta isso. Cheguei na dentista com a minha filha, com som às alturas, ouvindo Manu Gavassi. Daí, a minha filha pegou e diminuiu o volume da música. E aí, ela pegou... A atendente olhou com uma cara estranha, a minha filha virou e falou assim, é ela que tá escutando assim, é ela que tá escutando a música alta assim. Aí a moça olhou pra minha cara, moça, não quero entender minha mãe não, porque minha mãe aqui é tudo trocado. Eu cantando altão, aquela música Amores Possíveis, que eu achei aquela música muito linda. Aí eu cantando altão. Mas tem que ser eclético mesmo, né? Tem que cantar, tem que chegar, amanhecer. Eu saio de casa às 6 horas da manhã, tem que sair cantando. Entrar com todo o gás pra sala de aula, né?
Beijo grande pra vocês. Já que vocês gostam da playlist, volta e meia, dá uma olhadinha lá no meu Insta Stories. Hoje tem uma música muito legal. Que eu também corro cantando. Ainda tem essas maluquices. Ninguém paga minhas contas mesmo, né? Beijo pra vocês. Bom fim de semana. Obrigada pela companhia.